Arthur Moreira, um empresário milionário conhecido por sua frieza e ambição, decide despejar Dona Aurora, uma idosa humilde que vive há décadas em uma casa que agora pertence a ele. Após meses de aluguel atrasado, Arthur não hesita em enviar a ordem de despejo, ignorando os apelos emocionados da mulher. Contudo, ao visitar a casa pessoalmente para supervisionar o processo, ele descobre algo que vira sua vida de cabeça para baixo. Você não vai acreditar no que Arthur descobriu. Mas antes, quero pedir para curtir esse vídeo e comentar amém, se você acredita que 2025 será um ano abençoado. A chuva caía fina sobre a cidade quando Arthur Moreira estacionou seu carro de luxo em frente à modesta casa de Dona Aurora. Ele ajeitou o paletó, não para se proteger do frio, mas como uma forma de reafirmar a postura que o tornara um dos empresários mais temidos da cidade. Para Arthur, negócios eram números, não pessoas, e aquele despejo era apenas mais uma tarefa a ser concluída. Ele não esperava que sua visita fosse causar qualquer impacto em sua vida meticulosamente planejada. A porta da casa rangeu ao abrir, e Dona Aurora, uma senhora de cabelos prateados e olhos cansados, surgiu no limiar. Ela segurava uma bengala que parecia ser tão antiga quanto ela. "Senhor Moreira, por favor, me dê mais um tempo", implorou ela, sua voz embargada. Arthur, no entanto, manteve a expressão firme. "Já te dei tempo suficiente, Dona Aurora. Os atrasos não podem continuar. Hoje é o fim da linha", respondeu ele, com um tom seco que parecia ensaiado. Enquanto os funcionários começavam a embalar os poucos pertences de Aurora, Arthur se dirigiu ao interior da casa, impaciente. Ele passou os olhos pelos móveis antigos e pelo ambiente simples, quase como se aquilo fosse uma afronta ao seu estilo de vida opulento. Foi então que algo chamou sua atenção. Sobre uma cômoda, uma fotografia emoldurada destacava-se entre objetos de valor sentimental. Ele se aproximou intrigado e viu uma mulher jovem na foto, cujo rosto parecia estranhamente familiar. Arthur segurou a moldura, franzindo a testa enquanto tentava lembrar de onde conhecia aquela mulher. Mas antes que pudesse refletir mais, Aurora aproximou-se, suas mãos trêmulas segurando a bengala com força. "Essa foi tirada muitos anos atrás. Sua mãe era uma mulher extraordinária", disse ela, sua voz carregada de melancolia. Arthur congelou, surpreso. Ele não esperava ouvir o nome de sua mãe naquele lugar. A menção à mãe fez algo estremecer dentro de Arthur, mas ele não deixou transparecer. Em vez disso, colocou a foto de volta na cômoda e virou-se para a idosa. "Isso não muda nada", disse com firmeza, embora seu tom tivesse perdido parte da dureza inicial. Ele olhou para os homens carregando as caixas e deu uma ordem rápida. "Terminem logo isso." Aurora abaixou a cabeça, mas sua expressão trazia mais tristeza do que surpresa. Era como se ela já esperasse aquele desfecho. Ao sair da casa, Arthur segurava a fotografia em mãos. Ele não sabia por que havia decidido levá-la, mas sentia que algo naquela imagem o incomodava profundamente. Dentro de seu carro, ele olhou mais uma vez para o rosto da mulher na foto. Um misto de dúvida e desconforto tomou conta dele. Ele sabia que algo estava prestes a mudar, mas ainda não tinha ideia do que era. A chuva batia contra o para-brisa. Enquanto ele partia, deixando para trás uma mulher sem teto e uma casa cheia de segredos que ele ainda não compreendia. Arthur passou a noite inquieto, a fotografia repousando sobre sua mesa de vidro no apartamento luxuoso onde morava. O rosto da mulher na imagem não saía de sua mente. Ele havia perdido a mãe ainda jovem, mas aquele olhar na foto lhe parecia estranhamente familiar, como um eco distante de algo que ele não conseguia alcançar. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que havia algo além dos números e contratos que dominavam sua vida. Na manhã seguinte, Arthur decidiu investigar.
Pegou o telefone e ligou para seu advogado, pedindo detalhes sobre os registros da casa de Aurora e sua antiga proprietária. Enquanto aguardava, ele analisava cada detalhe da foto, buscando pistas. A mulher parecia jovem, talvez na casa dos 20 anos, e o ambiente ao fundo era uma sala modesta, decorada com simplicidade. "Quem é você?", murmurou ele para a imagem, como se a resposta pudesse sair dali. Pouco depois, seu advogado retornou a ligação com informações básicas sobre a casa. A propriedade era de uma família chamada Costa, antes de ser vendida para a Aurora há mais de 40 anos, informou. Não havia menção à mãe de Arthur ou qualquer conexão óbvia. No entanto, o nome Costa acendeu algo em sua memória. Ele lembrou-se vagamente de ouvir sua mãe mencionar alguém com esse sobrenome em conversas que ele era jovem demais para entender. Decidido a descobrir mais, Arthur dirigiu até o escritório de arquivos da cidade, onde esperava encontrar registros antigos. Lá, vasculhou documentos e registros imobiliários. Foi então que encontrou algo intrigante, uma transação antiga, em que sua mãe, Clara Moreira, havia comprado a casa antes de vendê-la para a Aurora. A data do contrato correspondia a um período difícil de sua infância, quando sua família quase havia falido. Mas por que sua mãe venderia a casa para a Aurora? E por que a Aurora ainda guardava uma fotografia dela? Enquanto voltava para casa, sua mente estava inundada de perguntas. Ele sabia que a Aurora não era apenas uma inquilina comum. Havia algo maior por trás daquela história. Ele precisaria falar com ela novamente. Ao chegar ao apartamento, sentou-se com a foto mais uma vez, quase como se estivesse conversando com sua mãe. Havia um nó no peito de Arthur que ele não conseguia desatar. Uma sensação de que havia negligenciado algo importante por muito tempo. No dia seguinte, Arthur tentou localizar a Aurora, mas ela parecia ter desaparecido. Nenhum dos vizinhos sabia para onde ela havia ido, e os abrigos que ele contatou não tinham registro de sua entrada. Aquilo só aumentou o mistério. Enquanto encarava a fotografia uma última vez antes de sair para o trabalho, sentiu algo inédito, um peso de culpa. Ele sempre se orgulhara de separar negócios de emoções, mas agora percebia que essa desconexão o havia cegado para algo maior, e ele estava determinado a descobrir o que era. Arthur não conseguia tirar a Aurora de sua mente. O desaparecimento da idosa, somado às pistas desconexas que ele havia encontrado, fazia o mistério crescer como uma sombra em sua vida. Decidido a seguir com a investigação, ele retornou ao escritório de arquivos da cidade, mas desta vez pediu registros mais detalhados sobre a venda da casa e sobre a família Costa. Nos documentos, ele encontrou uma anotação peculiar, um empréstimo registrado no nome de Aurora Costa, datado do mesmo ano em que sua mãe vendeu a casa para ela. O valor era alto para alguém de origem humilde, mas a transação não parecia ter sido feita por meio de um banco. O nome de Clara Moreira, sua mãe, aparecia como avalista. Era um vínculo direto entre as duas mulheres, mas o motivo do empréstimo não estava claro. Arthur buscou a ajuda de um antigo amigo da família, um homem chamado Alfredo, que havia trabalhado como contador de sua mãe. Alfredo confirmou que Clara e Aurora haviam sido próximas, mas hesitou ao revelar mais detalhes. Clara confiava em Aurora como ninguém mais. Ajudou-a em um momento muito difícil. Mas Arthur, algumas coisas é melhor não mexer, advertiu. A resistência de Alfredo só serviu para atiçar ainda mais a curiosidade de Arthur. Enquanto dirigia de volta para casa, Arthur foi tomado por memórias fragmentadas de sua infância. Lembrou-se de uma época em que sua mãe parecia preocupada, mas ao mesmo tempo determinada, saindo de casa tarde da noite para encontros que nunca explicava. Seria a Aurora parte dessas escapadas misteriosas? A pergunta o perseguia, enquanto ele refletia sobre o peso das decisões de sua mãe, que agora pareciam muito mais complexas do que ele havia imaginado. Mais tarde,
Arthur decidiu visitar o antigo bairro onde cresceu, acreditando que as respostas poderiam estar lá. Caminhou pelas ruas estreitas até chegar ao lugar onde ficava sua antiga casa, agora substituída por um prédio moderno. Ali encontrou Dona Teresa, uma vizinha que ainda morava na região e que o reconheceu imediatamente. Você é o filho da Clara, não é? Sua mãe era uma mulher extraordinária e Aurora também, comentou Teresa, com um brilho nostálgico nos olhos. Intrigado, Arthur pressionou por mais detalhes. Dona Teresa revelou que Aurora e Clara haviam trabalhado juntas para salvar uma comunidade local da falência, doando dinheiro e organizando ações beneficentes. Aurora sempre dizia que devia sua vida à sua mãe, completou. As palavras da vizinha trouxeram uma nova dimensão ao enigma. Aurora não era apenas uma inquilina. Ela parecia estar conectada a um capítulo importante, mas desconhecido, da história de sua família. Antes de ir embora, Teresa mencionou algo que fez o coração de Arthur acelerar. Aurora costumava falar de um cofre na casa dela, onde guardava tudo o que tinha de valor. Talvez ainda esteja lá. Era uma pista concreta, algo que Arthur poderia seguir. Ele sabia que precisaria voltar à casa vazia de Aurora e desta vez talvez encontrasse respostas que mudariam tudo. A noite estava fria quando Arthur estacionou discretamente em frente à antiga casa de Aurora. A propriedade agora estava vazia, aguardando novos inquilinos, mas a ideia de que algo valioso poderia estar escondido ali não saía de sua mente. Ele havia levado ferramentas consigo, determinado a não sair sem respostas. As palavras de Dona Teresa sobre um cofre na casa ecoavam em sua cabeça, misturadas à crescente sensação de que o passado estava prestes a ser desenterrado. Entrar na casa foi mais fácil do que esperava. A fechadura estava velha e, com um empurrão cuidadoso, Arthur conseguiu abrir a porta sem fazer muito barulho. O interior estava sombrio e o silêncio parecia pesar ainda mais com cada passo que ele dava. A familiaridade dos móveis cobertos por lençóis e do cheiro de madeira antiga o fez sentir uma pontada de culpa. Era difícil acreditar que ele havia despejado alguém que agora parecia ter um papel fundamental na história de sua família. Arthur começou a busca no quarto de Aurora. Mexeu em gavetas, abriu armários e vasculhou o pequeno sótão, mas não encontrou nada além de objetos antigos e papéis aparentemente irrelevantes. Foi então que ele notou um tapete dobrado de maneira estranha no canto da sala de estar. Ao puxá-lo, encontrou uma porta de alçapão escondida. O coração de Arthur acelerou. Ele se ajoelhou, abriu o alçapão com esforço e encontrou uma pequena escada que descia para um porão estreito e mal iluminado. No porão, ele viu uma caixa de ferro desgastada pelo tempo, coberta por poeira. Era o cofre. Ele tentou abri-lo, mas estava trancado e a fechadura parecia resistente. Lembrou-se da chave que Aurora havia mencionado antes de desaparecer. Seria essa a chave que ele precisava? Sem ela, Arthur não tinha como acessar o conteúdo. Irritado, mas ainda determinado, decidiu levar o cofre consigo, ignorando a sensação de estar invadindo um território que não lhe pertencia. De volta ao carro, ele colocou o cofre no banco traseiro, mas antes de dar partida, notou um carro estacionado a poucos metros de distância. Havia alguém lá dentro, observando-o. Arthur fingiu não perceber e saiu calmamente, mas sua mente estava em alerta. Quem estaria interessado no que ele encontraria naquele cofre? E por quê? Ele sabia que aquilo era mais do que coincidência. Em casa, Arthur analisou o cofre mais uma vez. Sua ansiedade aumentava a cada minuto. Sabia que Aurora era a única que podia ajudá-lo a abrir aquela caixa e talvez entender o que estava por trás de tantos mistérios. Mas Aurora estava desaparecida e agora ele tinha mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Arthur mal conseguiu dormir. O cofre
pequeno e inofensivo à primeira vista, parecia conter não apenas segredos, mas também o peso de décadas de histórias que estavam prestes a ser reveladas. Arthur acordou cedo, ainda com o cofre ao lado da cama, como se estivesse guardando um tesouro. Ele sabia que precisava encontrar Aurora. Ela era a única que podia ajudá-lo a abrir aquele enigma de ferro e, finalmente, preencher as lacunas da história de sua mãe. Determinado, começou a fazer ligações para abrigos, igrejas e qualquer lugar que pudesse ter notícias da idosa. A busca parecia inútil, até que, ao meio-dia, recebeu uma informação. Uma mulher com as características de Aurora havia sido vista em um hospital público da cidade. Sem perder tempo, Arthur foi até o hospital. No setor de internações, encontrou Aurora deitada em uma cama, visivelmente cansada, mas lúcida. "Você não deveria estar aqui", disse ela ao vê-lo, sua voz rouca, mas firme. Arthur sentiu um misto de alívio e constrangimento ao vê-la. "Eu precisava encontrá-la." "Há algo que você precisa me ajudar a entender", respondeu, colocando o cofre sobre a mesinha ao lado da cama. Os olhos de Aurora se arregalaram ao ver o objeto. Aurora suspirou, como se tivesse esperado por aquele momento durante anos. "Esse cofre contém tudo o que sua mãe deixou comigo, incluindo as respostas para muitas das suas perguntas. Mas eu não queria que você encontrasse isso assim, Arthur. Não sem estar preparado." Ela estendeu a mão trêmula para a gaveta ao lado da cama e retirou uma pequena chave, enferrujada pelo tempo. "É isso que você precisa para abrir", disse, entregando-a a ele. Arthur hesitou por um momento antes de encaixar a chave na fechadura. O cofre rangeu ao ser aberto, revelando um maço de cartas antigas, fotografias e um caderno de capa dura. Ele retirou o conteúdo com cuidado, como se estivesse lidando com algo sagrado. As cartas eram todas assinadas por Clara Moreira e endereçadas a Aurora. Arthur começou a ler a primeira delas, e suas mãos tremiam à medida que as palavras revelavam o sacrifício que sua mãe havia feito. Nas cartas, Clara detalhava como Aurora havia usado todas as suas economias para ajudar a família Moreira em um momento de crise. Aurora havia perdido tudo o que tinha para garantir que Arthur e sua mãe tivessem um futuro. A venda da casa não fora uma simples transação. Era um ato de confiança e amizade. Em uma das cartas, Clara agradecia a Aurora por salvar sua vida e pedia que ela guardasse o cofre e seu conteúdo como um segredo até que Arthur estivesse pronto para descobrir. Aurora, com lágrimas nos olhos, explicou a Arthur por que nunca havia contado a verdade. "Sua mãe queria que você crescesse sem o peso do que aconteceu. Ela queria que você construísse seu próprio caminho antes de saber o quanto ela sacrificou por você." Arthur, abalado, olhou para a idosa com uma nova compreensão. Ela não era apenas uma inquilina, era uma guardiã do legado de sua mãe. No entanto, Aurora advertiu: "Nem tudo o que está aqui será fácil de aceitar, Arthur. Há mais do que sacrifícios nessa história. Há traições também." Enquanto Arthur processava o impacto das cartas e do que Aurora havia revelado, a porta do quarto do hospital se abriu bruscamente. Um homem alto, com expressão séria, entrou. Ele olhou diretamente para o cofre e depois para Arthur. "Você está se metendo onde não devia", disse com uma voz carregada de ameaça. Arthur percebeu que o que tinha em mãos era mais valioso e perigoso do que imaginava. Arthur encarou o homem à porta, sentindo o peso da tensão que preenchia o quarto do hospital. Ele não reconhecia o rosto, mas a postura do estranho deixava claro que não estava ali por acaso. Aurora, pálida, apertou o cobertor contra o peito como se quisesse desaparecer. "Quem é você?" perguntou Arthur, tentando esconder o nervosismo. O homem deu um passo à frente, ignorando a pergunta. "Você não sabe o que está mexendo, rapaz. Esse cofre deveria ter ficado fechado." Antes que Arthur pudesse reagir, o homem fez um gesto ameaçador em direção a Aurora. "Você guardou segredos demais, velha.
Agora é hora de pagar por isso. Arthur, sem pensar duas vezes, se colocou entre ele e Aurora. Saia agora ou eu chamo a segurança, avisou, tentando manter a voz firme. O homem riu, um som frio e sarcástico. Acha que segurança pode me parar? Você não tem ideia de onde se meteu. A presença intimidadora do homem fez Arthur entender que o conteúdo do cofre era mais do que apenas cartas e memórias. Algo ali tinha valor suficiente para atrair pessoas perigosas. Se você acha que vai me assustar, está enganado, disse Arthur, sentindo a adrenalina pulsar. Ele segurava o cofre com força, como se aquilo fosse seu escudo. O homem recuou, mas antes de sair, lançou uma última ameaça. Você foi avisado. Não diga que não teve chance de sair disso. Depois que o estranho se foi, Aurora, ainda tremendo, começou a explicar. Ele trabalha para Ernesto, disse, com a voz quase um sussurro. O nome trouxe uma onda de raiva para Arthur. Ernesto era um dos executivos mais antigos de sua empresa, alguém em quem ele confiava, mas que agora parecia estar envolvido em algo muito maior e mais sombrio. Por que Ernesto se importa com isso? O que ele tem a ver com minha mãe? Perguntou Arthur, agora desesperado por respostas. Aurora respirou fundo antes de responder. Ernesto não era apenas um sócio da sua mãe. Ele estava obcecado por ela. Quando ela o rejeitou, ele fez tudo o que podia para destruir a família Moreira, mas Clara o enfrentou. Ela vendeu tudo o que tinha para proteger você, incluindo a casa onde você cresceu. Mas Ernesto nunca desistiu. Ele acreditava que sua mãe escondia algo que poderia desmascará-lo. Algo que talvez esteja nesse cofre. Arthur abriu o caderno de capa dura que encontrou no cofre. As páginas estavam preenchidas com anotações de sua mãe sobre transações financeiras, contratos e, em algumas partes, menções diretas a Ernesto. Havia provas de desfalques, chantagens e até ameaças. Isso é o que ele quer, murmurou Arthur, percebendo o alcance do que havia encontrado. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma frase sublinhada em uma das páginas. Confie em Aurora. Ela sabe o que fazer. Enquanto lia as palavras, Aurora o interrompeu. Arthur, agora que você sabe disso, está em perigo. Ernesto não vai parar até conseguir essas provas. Precisamos pensar com cuidado sobre o próximo passo. Arthur sabia que Aurora tinha razão. Ele não apenas precisava proteger os documentos, mas também garantir a segurança dela. Você não vai enfrentar isso sozinha. Eu vou resolver isso de uma vez por todas, disse, com a determinação crescendo dentro dele. Mas ao sair do hospital, Arthur percebeu que sua luta apenas começara. Do outro lado da rua, viu o mesmo carro que o seguira dias antes. Ele sabia que estava sendo vigiado e dessa vez não havia como voltar atrás. Ernesto era poderoso, mas Arthur tinha algo que ele não tinha. A verdade. Agora precisava usá-la antes que fosse tarde demais. Arthur sabia que Ernesto não era apenas um rival corporativo. Ele era alguém disposto a tudo para proteger seus próprios interesses. O conteúdo do cofre tornara-se sua maior arma, mas também seu maior risco. Depois de deixar o hospital, Arthur dirigiu sem rumo por algum tempo, tentando traçar um plano. Ele sabia que precisava de aliados, mas em quem poderia confiar? Ernesto tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Sua primeira parada foi no escritório de Alfredo, o antigo contador de sua mãe, que o ajudara a entender parte do passado. Alfredo o recebeu com surpresa, mas imediatamente percebeu a tensão no rosto de Arthur. Você encontrou algo, não é? Perguntou, gesticulando para que ele entrasse. Arthur mostrou o caderno de sua mãe e as cartas, explicando rapidamente o que havia descoberto. Alfredo examinou as páginas com cuidado, suas mãos tremendo levemente. Isso é explosivo, murmurou. Ernesto tem muito a perder se isso vier à tona. Arthur esperava que Alfredo fornecesse respostas claras, mas em vez disso, o contador revelou mais dúvidas.
Ele explicou que Ernesto não apenas roubara dinheiro, mas também manipulava contratos para controlar partes da empresa e intimidar parceiros. Se você expor isso, Arthur, vai abalar os alicerces da sua própria companhia. Prepare-se para a guerra, avisou Alfredo. Arthur sabia que não tinha escolha. Era hora de enfrentar Ernesto diretamente. Decidido, Arthur marcou uma reunião com Ernesto na sede da empresa. Ele entrou na sala de reuniões com um caderno e uma cópia das cartas, enquanto Ernesto o esperava, com um sorriso calmo e calculado. Que bom que finalmente decidimos conversar, Arthur, disse Ernesto, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu estava começando a pensar que você tinha algo contra mim. Arthur não perdeu tempo. Colocou os documentos na mesa e observou enquanto Ernesto os analisava. O sorriso desapareceu de seu rosto. Isso é uma tentativa de me chantagear? Perguntou Ernesto, sua voz carregada de ameaça. Arthur cruzou os braços. Não, Ernesto. Isso é uma tentativa de acabar com sua influência podre antes que você destrua mais vidas. Ernesto riu, mas era um riso nervoso. Você realmente acha que pode me derrubar com isso? Eu tenho aliados, Arthur. Pessoas que não vão deixar você avançar nem um passo sem consequências. Arthur sabia que Ernesto estava blefando, mas o perigo era real. Ele decidiu usar a informação de maneira estratégica. Você tem até amanhã para renunciar e sair da empresa discretamente, disse Arthur. Se não fizer isso, vou entregar essas provas às autoridades e expor tudo o que você fez. Ernesto se levantou lentamente, ajustando a gravata. Você não entende no que está se metendo, garoto. Eu avisei para você não mexer no passado. Ao sair da reunião, Arthur sentia-se confiante, mas sabia que Ernesto não era do tipo que desistia facilmente. Ele passou o restante do dia revisando as evidências e contactando um advogado especializado em crimes financeiros, disposto a iniciar o processo legal contra Ernesto caso fosse necessário. No entanto, ao voltar para casa naquela noite, algo o fez parar antes de abrir a porta. Havia um envelope no chão, empurrado por debaixo da entrada. Dentro do envelope havia uma única folha de papel com uma mensagem curta e perturbadora. Se você continuar, ela será a próxima. Arthur sabia exatamente a quem a mensagem se referia: Aurora. Ernesto estava jogando sujo e agora ele precisava proteger não apenas a verdade, mas também as pessoas que estavam sob sua responsabilidade. A guerra começara e Arthur sabia que não poderia recuar. A mensagem no envelope deixou Arthur mais alerta do que nunca. Ernesto havia deixado claro que estava disposto a atingir Aurora para proteger seus segredos, e isso o consumia de preocupação. Ele sabia que precisava agir rapidamente para proteger a idosa. Sua primeira reação foi ligar para o hospital, mas, para sua surpresa, descobriu que Aurora havia deixado o local mais cedo naquela tarde. Ela foi acompanhada por um homem alto, bem vestido, disse a recepcionista. O pânico tomou conta dele. Arthur dirigiu até o hospital, esperando encontrar alguma pista do paradeiro de Aurora. Lá, foi recebido pelo segurança que estava de plantão. Senhor Moreira, acho que há algo que você precisa ver, disse o homem, entregando-lhe um papel amassado que fora deixado no quarto de Aurora. Era uma anotação rápida, escrita com pressa. Eles estão me levando. Não confie em ninguém. Cofre 2. O bilhete deixou Arthur confuso. O que Aurora queria dizer com Cofre 2? Ele revisitou mentalmente os eventos recentes e lembrou-se da última conversa com ela. Aurora havia mencionado um segundo esconderijo, mas não especificara onde estava. Arthur entendeu que precisaria encontrar esse cofre antes de Ernesto, pois ele poderia conter as respostas finais que conectariam todos os pontos. A tensão crescia, mas Arthur sabia que precisava de ajuda. Ele procurou Alfredo novamente, mostrando-lhe o bilhete. Cofre 2. Isso pode ser a peça que falta, disse Alfredo, enquanto vasculhava antigas anotações da família Moreira.
Foi então que ele encontrou um registro de uma antiga propriedade rural, vendida pela mãe de Arthur anos atrás, mas que permanecia listada nos arquivos familiares. Se há outro cofre, está lá, concluiu Alfredo. Sem perder tempo, Arthur dirigiu para a propriedade, que ficava a algumas horas da cidade. A estrada estava escura e deserta, o que amplificava sua ansiedade. Quando chegou, encontrou a antiga casa abandonada, envolta por vegetação crescida e um silêncio inquietante. Ele entrou com cuidado, munido de uma lanterna e um pé de cabra, preparado para o inesperado. Dentro da casa, Arthur começou a busca por pistas. O lugar estava cheio de poeira e móveis quebrados, mas, em um canto da sala principal, encontrou algo promissor: uma pequena tampa de madeira presa ao chão. Ele usou o pé de cabra para abri-la, revelando um compartimento escondido. Dentro havia uma pequena caixa de ferro semelhante ao primeiro cofre, mas com um aspecto ainda mais antigo. Antes que pudesse abrir a caixa, Arthur ouviu passos do lado de fora. Ele apagou a lanterna e ficou em silêncio. Os passos tornaram-se mais próximos e logo vozes surgiram. "Ele está aqui", disse um dos homens, e Arthur reconheceu a voz. Era o mesmo homem que o confrontara no hospital. Ernesto havia enviado seus capangas para interceptá-lo. Arthur sabia que não tinha tempo. Ele pegou a caixa e correu para a parte de trás da casa, escapando por uma janela quebrada. Os homens o perseguiram pela mata ao redor da propriedade, mas ele conseguiu despistá-los, escondendo-se em um barranco. Após minutos tensos, o grupo desistiu, presumindo que ele havia escapado. Segurando a caixa com força, Arthur percebeu que agora estava em uma situação ainda mais perigosa. O conteúdo daquele segundo cofre poderia ser a chave para salvar Aurora e destruir Ernesto, mas também poderia ser sua sentença de morte. Ele precisava abrir a caixa e descobrir a verdade, mas sabia que, a partir daquele momento, cada movimento seu seria observado. A guerra estava longe de terminar. Arthur chegou em casa exausto, o segundo cofre firmemente preso sob o braço. Ele trancou a porta, fechou as cortinas e verificou cada canto do apartamento, certificando-se de que não estava sendo seguido. A tensão em seu peito era palpável. Ele sabia que o que estava dentro daquele cofre poderia mudar tudo, mas também sentia que, ao abri-lo, cruzaria um ponto sem retorno. Com a chave que encontrara junto com o primeiro cofre, Arthur abriu o segundo compartimento. Dentro, havia um pequeno diário de capa marrom, uma fita cassete e um envelope lacrado. Ele começou pelo diário, folheando as páginas com cuidado. As anotações eram de sua mãe, Clara Moreira, e detalhavam os anos de luta para manter a empresa e a família de pé, enquanto Ernesto manipulava contratos e desviava dinheiro. Uma página específica chamou sua atenção. Clara descrevia como descobriu que Ernesto não apenas roubara fundos da empresa, mas também estava envolvido em atividades ilegais, lavagem de dinheiro, chantagem e até ameaças contra seus concorrentes. Clara havia reunido provas ao longo dos anos e confiado a Aurora a tarefa de protegê-las. "Se algo acontecer comigo, Aurora saberá o que fazer", dizia uma das entradas. Arthur sentiu um nó na garganta ao perceber o quão longe sua mãe havia ido para protegê-lo. A fita cassete era uma gravação feita por Clara. Ele colocou a fita em um gravador antigo que encontrou em uma das gavetas de sua sala. A voz de sua mãe ecoou pelo ambiente, cheia de emoção e urgência. "Arthur, se você está ouvindo isso, significa que chegou a hora de enfrentar Ernesto. Ele destruiu nossa família, mas ainda há uma chance de corrigir tudo. Use as provas no diário e encontre Aurora. Ela é sua aliada." Arthur abriu o envelope lacrado por último. Dentro, encontrou documentos legais, detalhando as transferências ilegais feitas por Ernesto, com datas, valores e nomes. Essas provas eram suficientes para levá-lo à justiça e destruir sua reputação.
Mas também havia uma carta de Ernesto para Clara, cheia de ameaças. Se você ousar revelar algo, não só você, mas também seu filho pagará o preço, dizia um trecho. A ameaça era clara. Ernesto sempre esteve disposto a ir até as últimas consequências. Enquanto processava as revelações, Arthur recebeu uma ligação. Era Alfredo. Arthur, algo aconteceu. Encontraram Aurora. Ela está sendo mantida em um armazém nos arredores da cidade. Parece que Ernesto está usando-a como isca. A notícia fez o coração de Arthur acelerar. Aurora estava em perigo e ele sabia que precisava agir rápido. Arthur pegou os documentos, o diário e a gravação, colocando tudo em uma pasta que poderia proteger com sua vida. Antes de sair, ele enviou cópias digitais para um advogado de confiança e para um jornalista que havia investigado Ernesto no passado. Se algo acontecer comigo ou com Aurora, essas provas precisam ser publicadas, escreveu na mensagem. Ao dirigir em direção ao armazém, Arthur sentiu o peso do que estava prestes a enfrentar. Ele sabia que Ernesto não jogava limpo e que o confronto final seria arriscado. Mas a imagem de sua mãe lutando sozinha e de Aurora sacrificando tudo para proteger sua família o motivou a continuar. Ele estacionou perto do local, respirou fundo e se preparou para o que vinha a seguir. Era hora de encarar Ernesto e acabar com o jogo mortal de uma vez por todas. Arthur estacionou o carro a uma distância segura do armazém. A noite estava escura e a luz fraca de um poste próximo mal iluminava a área. Ele observou o prédio por alguns minutos, identificando os movimentos dos seguranças de Ernesto. Havia 2 homens armados na entrada e outros patrulhando os arredores. Sabia que não podia simplesmente entrar pela porta da frente. Precisava de uma estratégia. Ele lembrou-se das saídas de emergência que costumavam existir nesses armazéns antigos. Circulando com cuidado pelos fundos, encontrou uma porta parcialmente bloqueada por caixotes. Com esforço, conseguiu mover as caixas silenciosamente e entrou no prédio. Dentro, o ambiente era frio e sombrio, com um cheiro de óleo e metal pairando no ar. Ele podia ouvir vozes ecoando de um andar superior. Aurora estava ali e Ernesto também. Arthur subiu as escadas de metal com cuidado, mantendo-se nas sombras. Ao chegar ao 2º andar, viu Aurora amarrada a uma cadeira no centro de uma sala iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. Ernesto estava diante dela, gesticulando com agressividade. Eu avisei que você não deveria se meter nos meus negócios, Aurora, dizia ele. Agora tudo o que você tentou proteger vai desaparecer. Aurora, embora visivelmente cansada e machucada, manteve a cabeça erguida. Você pode me ameaçar o quanto quiser, Ernesto, mas Arthur sabe de tudo agora. Seus dias estão contados. Ernesto riu, mas sua risada era carregada de nervosismo. Esse garoto não tem coragem de fazer nada. Ele não sabe com quem está lidando. Foi nesse momento que Arthur saiu das sombras. Talvez eu saiba mais do que você imagina, disse ele, sua voz firme. A entrada repentina de Arthur pegou Ernesto de surpresa. Arthur, que ousadia aparecer aqui. Veio sozinho como um herói. Isso não é um filme, garoto, zombou ele, enquanto seus capangas sacavam armas. Arthur levantou as mãos, mas manteve a postura. Não estou sozinho. Tenho provas suficientes para acabar com você. E se algo acontecer comigo ou com Aurora, todas elas serão entregues à polícia e à imprensa. Já enviei cópias. A expressão de Ernesto mudou. Ele percebeu que Arthur não estava blefando. Você acha que pode acabar comigo com um monte de papéis? Rosnou Ernesto. Ele gesticulou para os homens, que começaram a cercar Arthur. Mas antes que pudessem agir, um som de sirenes invadiu o ar. Luzes azuis e vermelhas piscavam do lado de fora. A polícia havia chegado. Arthur aproveitou a distração e correu até Aurora, desamarrando-a rapidamente. Eu sabia que você viria, sussurrou ela com um sorriso fraco.
Ernesto, percebendo que o cerco estava fechado, tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais na entrada. Enquanto os capangas eram algemados, Ernesto gritava: "Você vai pagar por isso, Arthur. Isso ainda não acabou." Aurora foi levada para um hospital para receber cuidados, enquanto Arthur entregava os documentos e a gravação à polícia. Ele sentiu um peso sair de seus ombros ao ver Ernesto sendo levado para uma viatura. Pela primeira vez, parecia que a justiça estava sendo feita e o sacrifício de sua mãe e de Aurora finalmente seria reconhecido. No entanto, Arthur sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida. Havia aliados de Ernesto espalhados pela empresa, e ele precisaria reestruturar tudo para garantir que a corrupção não voltasse a assombrar seu legado. Mas naquele momento, enquanto via a Aurora finalmente segura, ele sentiu que havia dado o primeiro passo para corrigir os erros do passado. Os dias que se seguiram ao confronto no armazém foram intensos para Arthur. Ele passou horas em delegacias, respondendo perguntas e entregando provas que ligavam Ernesto a uma série de crimes. A polícia, com os documentos fornecidos, começou a desmontar a rede de corrupção que Ernesto havia criado. Enquanto isso, Arthur enfrentava um desafio igualmente grande: restaurar a confiança na empresa que sua mãe havia construído com tanto esforço. Aurora, recuperando-se no hospital, tornou-se uma figura central na investigação. Sua coragem em guardar as provas por tantos anos foi amplamente reconhecida. Jornalistas começaram a explorar a história dela e logo Aurora passou de vítima esquecida a heroína silenciosa. Apesar disso, ela permanecia humilde, recusando entrevistas e concentrando-se apenas em sua recuperação. Enquanto lidava com os escândalos empresariais, Arthur não conseguia parar de pensar na mensagem final de sua mãe. Use isso para criar algo melhor. Ele percebeu que tinha a oportunidade de transformar a empresa em algo que refletisse os valores de sua mãe, em vez de continuar sendo uma máquina de lucros frios. Decidiu criar um fundo beneficente, nomeando Aurora como inspiração. Essa será a maneira de honrar o sacrifício dela e da minha mãe, pensou. No entanto, os aliados de Ernesto na empresa começaram a reagir. Vários membros do conselho tentaram minar a posição de Arthur, usando a crise para desafiá-lo. Reuniões tornaram-se combates verbais, e cada decisão parecia uma batalha. Mas Arthur estava preparado. Com as provas que possuía, expôs cada envolvimento de Ernesto e seus cúmplices, forçando renúncias e reformulando a estrutura de liderança da empresa. Uma noite, enquanto revisava papéis em seu escritório, Arthur recebeu uma ligação inesperada de Alfredo. "Arthur, há algo que você deveria saber. Ernesto está tentando um último movimento. Mesmo preso, ele tem contatos que podem dificultar o seu trabalho", alertou. Arthur sabia que precisava agir rápido. Ele reforçou as medidas legais contra Ernesto, garantindo que não houvesse brechas para ele escapar. Aurora, por sua vez, começou a trabalhar ao lado de Arthur na organização beneficente. Apesar da idade e da saúde debilitada, sua sabedoria e determinação eram inigualáveis. "Sua mãe teria orgulho de você", disse ela um dia, enquanto revisavam os planos do fundo beneficente. Arthur sentiu um calor no peito ao ouvir aquelas palavras. Pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo. O trabalho árduo começou a dar frutos. A fundação começou a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia e apoio. A empresa, embora ainda em processo de recuperação, passou a ser vista como uma entidade que prezava pela ética e responsabilidade social. Arthur percebeu que, mesmo com os desafios, estava construindo algo que finalmente honrava o legado de sua mãe. Mas em meio a esse progresso, uma carta chegou inesperadamente à casa de Aurora. Era de Ernesto. Apesar de estar preso, ele prometia vingança.
Aurora mostrou a carta a Arthur, que apenas sorriu. Ele já perdeu, Aurora. Tudo o que ele tenta agora é nos assustar. Não vamos deixar isso nos deter. A ameaça, embora perturbadora, só reforçou a determinação de Arthur em seguir em frente. Enquanto Aurora continuava a inspirar todos ao seu redor, Arthur sentia que um novo capítulo estava se iniciando. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo estava confiante de que poderia enfrentá-los. Afinal, ele não estava mais sozinho. Os primeiros raios de sol iluminavam a cidade quando Arthur chegou à casa restaurada de Aurora. A propriedade, que outrora fora palco de tantos mistérios e dores, agora se transformara em um símbolo de esperança e superação. A fachada fora cuidadosamente renovada, e no jardim, flores coloridas refletiam a vida que Aurora tanto preservara com sua coragem e sacrifício. Hoje, um evento especial seria realizado ali. A inauguração oficial da fundação beneficente que Arthur criara em homenagem à sua mãe e Aurora. Aurora, ainda frágil, mas com um brilho especial no olhar, esperava na varanda, envolvida por um xale feito à mão. Quando viu Arthur, abriu um sorriso caloroso. Pensei que fosse se atrasar. Brincou com um tom que misturava ternura e confiança. Arthur riu, algo raro em tempos passados. Eu nunca me atrasaria para algo tão importante, respondeu, enquanto ajudava a idosa a se levantar. O evento atraiu pessoas de toda a comunidade. A fundação, batizada de Legado Clara Moreira, tinha como foco oferecer assistência a idosos em situação vulnerável, mas também se comprometia a combater a corrupção e promover justiça social, valores que Clara e Aurora representavam tão bem. O impacto já começava a ser sentido. Várias famílias haviam sido beneficiadas pelos primeiros projetos e a comunidade via em Arthur um líder transformado. Durante o discurso de inauguração, Arthur falou com uma honestidade que emocionou a todos. Por muito tempo, vivi para os negócios, esquecendo o que realmente importa. Minha mãe, Clara e Aurora me ensinaram que a verdadeira riqueza está no que construímos para os outros. Hoje, esta fundação é um passo em direção a esse legado. Ele fez uma pausa, olhando para a Aurora, que o observava com olhos marejados. Sem Aurora, eu jamais teria descoberto a força e o sacrifício de minha mãe. Esta fundação também é dela. Obrigado, Aurora. O aplauso foi ensurdecedor. E Aurora, mesmo discreta, permitiu-se uma lágrima de orgulho. Ela sabia que havia cumprido sua missão. O fardo que carregara por décadas agora era compartilhado, e o futuro estava em boas mãos. Durante a cerimônia, várias pessoas se aproximaram para agradecê-la pessoalmente, incluindo algumas que haviam sido ajudadas pela fundação. Você é uma inspiração, disse uma jovem, segurando as mãos de Aurora. Espero ser metade da mulher que você é. Enquanto o evento prosseguia, Arthur recebeu uma ligação de Alfredo. Arthur, boas notícias. Ernesto tentou mover influências de dentro da prisão, mas com as provas adicionais que você enviou, ele foi oficialmente condenado. Agora não há como ele escapar. Arthur sentiu um alívio profundo. Ernesto havia perdido todo o poder que usara para controlar e prejudicar tantas vidas. Era o fim de uma era sombria. Quando a noite caiu, Arthur e Aurora ficaram sozinhos na varanda da casa. O silêncio era confortável, cheio de significado. Você mudou, Arthur, disse Aurora, olhando para o céu estrelado. E sua mãe teria orgulho disso. Arthur sorriu, sentindo o peso de suas palavras. Tudo isso é por ela, por você, mas também por mim. Pela primeira vez, sinto que estou vivendo uma vida que vale a pena. Enquanto as estrelas brilhavam, Aurora pegou a mão de Arthur e entregou-lhe algo pequeno, um medalhão antigo, com uma foto de Clara dentro. Sua mãe me deu isso no dia em que confiou os segredos da família a mim. Agora é sua vez de guardá-lo, disse.
Arthur segurou o medalhão com cuidado, sentindo o calor do momento. Prometo honrá-la, Aurora, sempre. O som de risos e celebrações ainda ecoava ao longe, mas para Arthur e Aurora o momento era de paz. Embora o passado tivesse sido marcado por traições e perdas, o futuro agora parecia cheio de possibilidades. E mesmo sabendo que novos desafios surgiriam, Arthur estava pronto para enfrentá-los, com o legado de sua mãe e Aurora guiando cada passo.